Olá a todos! Hoje vamos conhecer a história da Miriam, que apesar do sobrenome igual ao meu, não é minha parente. E já digo que nenhuma de nós duas é parente daquele lá que anda estampando as capas de jornais e revistas por aí afora. Enfim, a Miriam vai contar pra gente sobre as suas duas paixões. Uma delas é a arquitetura de interiores e a outra é a pesquisa na área acadêmica, voltada para a sustentabilidade, em especial construções com material bastante inusitado, que assim pode parecer que a gente não dá nada para ele. Mas o papelão, com uma simples transformação, já começa a mudar de figura. E aí, vamos conferir? Olá, meu nome é Miriam. Eu fui convidada pela Mundo Arc para falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional para vocês. Primeiro, eu gostaria de falar por que eu escolhi arquitetura. Eu nunca fui dessas pessoas que sempre sonharam em ser arquitetas. E quando eu tinha 16 anos, eu fui prestar vestibular, eu tinha que decidir o que eu tinha que fazer. Eu gostava de exatas, humanas e biológicas, e eu achei que através da arquitetura eu poderia fazer algo que eu pudesse utilizar essas três áreas de conhecimento. Não foi fácil, eu me formei pela FAUSP em 2002 e nesse período eu tive várias crises sobre a profissão, sobre o que eu queria fazer, mas eu acho que a vida acaba levando a gente por uns caminhos que hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu comecei a trabalhar bem cedo com arquitetura. Eu trabalhei desde 2000, eu comecei a fazer estágio com o arquiteto Walter Macol, eu estava no terceiro ano da faculdade. E foi uma oportunidade muito grande, porque com ele eu aprendi a projetar. Era um escritório pequeno, às vezes era só eu e ele, às vezes era eu e mais um ou dois arquitetos ou estagiários. Então eu tive a oportunidade de fazer projetos grandes logo no começo da minha carreira. Um deles foi o Hospital Cidade de Tiradentes, o Mboimirim, que ganhou um prêmio da ASEA, do IAB. E eu sou muito grata a ele por todo esse período. Eu trabalhei com ele de 2000 a 2005 e eu me formei em 2002. E em 2002 foi quando eu fiz o meu TFG, que eu não sabia direito o que eu queria fazer, e foi lendo uma reportagem da AU sobre o Shigeru Ban, que ele nem era tão conhecido na época. Era uma reportagem sobre a igreja de papelão. E naquela época não tinha internet, não tinha nada fácil, assim, eu não recebia notícias pelo ArcDaily todo dia, então a gente usava muito revista, muito essas coisas, e eu me interessei, eu queria saber como que poderia, como é que a gente poderia construir em papelão. E eu acabei pesquisando sobre o Shigeru Ban, sobre o uso dos tubos de papelão, e para o meu TFG eu desenvolvi um sistema construtivo em papelão para habitação social. E logo depois, eu e mais duas amigas da FAO, a gente mandou o projeto para o Eco House, que era uma competição feita pela Oxford Brookes University com parceria com a Sue Rolfe, que é autora do livro Eco House, e a gente ficou em quarto lugar. E nisso eu ainda estava trabalhando com o Walter Macol, mas me deu uma vontade grande de levar essa história do papelão para frente, e não só o papelão em si, mas a coisa da sustentabilidade. Como é que eu poderia utilizar o papelão como um material de construção sustentável? Mas aí eu fiquei mais um tempinho, eu fiquei até 2005 no Walter Macol. E em 2008 eu consegui uma bolsa, em 2007 eu consegui uma bolsa do governo britânico para estudar em Oxford, na Inglaterra. E eu quis ir fazer o mestrado justamente lá porque eu já tinha tido um reconhecimento pelo meu trabalho, então eu achava que lá eu poderia desenvolver a minha pesquisa por alguém que já tinha aprovado o meu trabalho.
E foi muito legal. Eu fiquei um ano lá, eu pesquisei a sustentabilidade do papelão. E logo que eu voltei, em 2008, foi quando estava aquela crise mundial. E o arquiteto Walter Macol me convidou para trabalhar com ele de novo. Eu voltei a trabalhar lá e nessa época o escritório já estava bem maior e também foi uma experiência boa, porque aí eu entrei como coordenadora de projeto de uma equipe maior. E lá a gente desenvolveu os CELs, desenvolveu muitos projetos grandes, as FATECs e ETECs. E eu saí de lá em 2011, quando eu resolvi reabrir o meu escritório. O meu escritório basicamente hoje é de design de interiores, mas eu também já fiz fábricas, já fiz uma fábrica em estrutura de concreto pré-moldado e eu sempre continuei com essa coisa da pesquisa, eu sempre quis continuar pesquisando. Eu tenho muito essa coisa de não conseguir me desconectar do mundo acadêmico, mas ao mesmo tempo eu não consigo não fazer o que eu faço, mesmo que seja um banheiro ou alguma coisa assim. Eu sinto um prazer muito grande em entregar um espaço agradável, seja para quem for e seja qual for a escala do cliente. E em 2013 eu continuava com o meu escritório e eu vi que o Shigeru Ban tinha aberto vagas para pesquisadores internacionais. Eu mandei o meu currículo para ele, mandei a minha pesquisa que eu tinha feito na Inglaterra e ele me escolheu. Eu fui uma dos 2 pesquisadores escolhidos para fazer uma pesquisa com ele na Universidade de em Kyoto. O outro era um polonês e a gente ficou lá 4 meses lá pesquisando sobre desastres, terremotos e papelão e foi uma experiência incrível. E lá ele me convidou para trabalhar no escritório dele para desenvolver um projeto de uma escola de papelão para vítimas de um terremoto na China. Então fiquei mais ou menos um mês no escritório dele desenvolvendo esse projeto. E depois eu voltei para o Brasil, fiquei alguns meses aqui retomando as atividades do meu escritório e fui para a China construir essa escola de papelão. E foi uma experiência única porque reuniu várias culturas, deu para entender a dificuldade de você fazer um projeto num país de uma cultura totalmente diferente, apesar deles serem orientais, os japoneses são muito diferentes dos chineses e tinham mais eu que sou brasileira e o arquiteto polonês. Então eu aprendi muito com o Shigeru Ban, aprendi muito com essa experiência e agora eu tô de volta com o meu escritório, eu tô já há 2 anos aqui de volta, mas eu nunca consigo me desconectar desse mundo acadêmico. Então eu participei de um grupo de pesquisas em desastres na FAO. E agora acabei de voltar de uma viagem que eu fui a 2 conferências, uma sobre a mitigação do aquecimento global no ambiente construído, e a outra justamente no Japão sobre estruturas, onde eu apresentei um pouco do meu trabalho, tanto com o Shigeru Ban, tanto com o trabalho que eu tinha feito na Inglaterra. E, bom, o pessoal do Mundo Arc pediu para dar um conselho para os estudantes. Eu acho que às vezes a gente entra em crise, às vezes a gente já não sabe direito o que quer fazer. Até hoje eu tenho esse meu lado acadêmico, mas também eu tenho o lado do escritório. E foi uma das coisas que eu aprendi com o Shigeru Ban, que ele diz que não importa muito o cliente, não importa se você vai fazer um espaço para alguém que perdeu a casa num terremoto ou se você está reformando o apartamento de alguém, que o importante é você trazer esse conforto, trazer essa felicidade para o cliente. Então, por isso que eu acabo indo para esses 2 caminhos, dessa coisa mais de trabalhar
com projetos voluntários e de fazer mesmo a decoração de interiores de um apartamento. Eu sinto prazer nas duas coisas. Então, foi o que eu falei no começo, eu acho que a vida acaba levando a gente para muitos lados, e o importante é você gostar do que você faz, e eu não sei, não tenho muito um grande conselho, um sábio conselho para dar. E eu espero que eu tenha ajudado, e eu agradeço ao pessoal do Mundo Arc pela oportunidade. Obrigada.